Oi, gente, como é que vocês estão? Tô muito empolgado para fazer esse vídeo de hoje. Espero que vocês gostem muito. Tô aqui no meu quarto, no meu teclado. Coloquei vocês aqui em cima da mesa, ficou super aconchegante, legal. Pessoal, hoje eu queria falar com vocês a respeito de um assunto que permeia muito minha vida, que tem a ver muito com a minha história, com aquilo que me marcou, com aquilo que eu desejo viver todos os dias, sabe? Foi uma mensagem que eu ouvi e que me marcou. E eu queria falar com vocês sobre amizade com Deus. E eu quero abordar tanto do aspecto da minha história em relação a esse assunto e tanto da palavra, porque eu acho que hoje a mensagem de amizade com Deus ela já é muito dita, mas eu ainda acho que é uma mensagem muito escassa, porque ainda nossos olhos se vislumbram com mais outros assuntos relacionados a ministério, a chamada, sei lá o que, a pecado no pecado, mas do que o principal, do que o essencial, do que o início de tudo, que é ser amigo de Deus, se relacionar com o Criador, se relacionar com aquele que te fez, com aquele que te criou. E a respeito de mim, quando eu tive meu encontro com Jesus, o que mais me fascinou em Deus era que, tipo assim, eu cresci na igreja e eu via, tem pastor, tem sei lá o quê, tem que ter ministério, tem que exercer dom, tem que sei lá o quê, sempre relacionado a serviço e tal. E um dia eu estou aqui em Goiânia, né, onde eu moro, eu fui num acampamento e a primeira vez na minha vida que eu ouvi sobre Deus quer se relacionar com o homem. Só que isso me deixou tipo, cara, Deus, aquele que a gente muitas vezes olha e pensa, ele é o dono de tudo, ele está sentado num trono e reina sobre a terra. Esse Deus quer se relacionar com o homem, quer se relacionar comigo. Isso me deixou intrigado. E isso me deixou também desejoso. Porque eu lembro de ouvir falar. Eu quero ser amigo de Deus, eu quero conhecer Deus, não só pelas coisas que Ele faz, mas por quem Ele é. Eu quero conhecer o meu Criador. Eu estava nesse acampamento e eu ouvi uma mensagem sobre Deus quer se relacionar com o homem, Deus quer ser amigo do homem. E eu lembro de que existem pessoas na minha história que eu consigo contar no dedo, que eu olho e falo, cara, é um espelho pra mim, é um reflexo pra mim. Eu lembro que tinha uma menina na época, e eu vou até citar porque eu sempre cito a Emily, e eu lembro de que quando eu ouvia essa menina falando de coisas que ela ouvia Deus falando com ela, da maneira que Deus se relacionava com ela no dia a dia, tipo assim, eu tô fazendo uma prova e aí ela tá fazendo essa prova e aí tá um assunto e Deus ia e falava com ela. Ou ela tá andando no meio da rua e Deus ia e falava com ela. Ela sabia que era o Senhor falando com ela. E eu lembro de ouvir pessoas falando, eu escuto, tipo, o Senhor, Ele me dá direções, Ele está presente no meu dia, Ele está presente na minha vida. E eu ficar assim, eu quero isso. Eu quero viver isso, eu quero viver isso com Deus, eu quero conhecer esse Deus que quer se relacionar comigo, que quer fazer parte do meu dia, sabe? Que quer se comunicar comigo no meu dia. Ele não tá preso dentro de uma igreja só apenas. Eu não tô falando contra, eu tenho comunidade. Mas falando, ele não é um Deus só de eu frequento o culto de domingo a domingo durante toda a minha vida. Não, ele é um Deus que quer estar presente no nosso dia, se relacionar com a gente é livre para ouvir a voz dele. E essa mensagem, quando eu ouvia essas palavras, quando eu via pessoas falando das intimidades que elas tinham com Deus, com Jesus, eu ficava fascinada, eu ficava assim, eu quero viver isso. Tem até uma passagem que fala quando Moisés estava fazendo a tenda, na verdade, toda vez que ele entrava na tenda do encontro, a Bíblia diz que Josué ficava à porta porque ele também queria a mesma coisa. Porque ele via, porque ele via que Moisés tinha intimidade com Deus a um nível de ouvirem, né? A voz um do outro. Eu ouço a sua e você ouve a minha. Como um amigo mesmo, né? A palavra diz que Moisés falava face a face com Deus, assim como se fala com um amigo. E Josué ficava à porta da tenda, né? Ele ficava ali, tipo assim,
assistindo, né? Ele também, eu vejo que Josué, talvez, ele ficava, eu também quero isso. E ao longo da palavra você vê que ele vive, né? O Senhor lembra de Josué. E quem é esse Deus que quer andar comigo, que quer passear, sabe? Que quer estar no meio do meu dia e não só assistir, mas ele quer ser presente. Nós vemos em Gênesis que é o princípio, né? O início, a origem de tudo. A origem do homem. O homem, ele foi criado para se relacionar com Deus. Esse é o nosso anseio mais profundo. Por isso, Deus nos fez dotados de sermos relacionais. Deus fez o ser humano para ser relacional. Ou seja, nós temos amigos, temos pessoas ao nosso redor, nós amamos nos relacionar. Fomos feitos para nos relacionar, nos apaixonamos. Então, nós nos relacionamos, nós somos seres humanos que se relacionam. Então, ele já colocou isso em nós. Mas isso é também para ser satisfeito nele, porque ele também mostrou e evidencia: vocês são feitos relacionais para também se relacionarem comigo. Porque esse é o início. A primeira relação do homem deveria ser a dele com o próprio Criador, a dele com o próprio Deus. Se nós somos seres humanos relacionais, e ali em Gênesis nós vemos o que? Deus faz um jardim, que é o jardim que era um ambiente de intimidade do homem com Deus. Na relação do homem com Deus, no início, não existia nenhum espaço entre o homem e Deus. Não existia nenhuma desconfiança. Sabe, nós sabemos muito bem que é muito difícil se relacionar, ter um relacionamento quando há desconfiança, porque um relacionamento é uma via de mão dupla. Eu preciso me entregar tanto quanto a pessoa também precisa se entregar. Eu preciso confiar nessa relação, quanto a outra parte também precisa confiar nessa relação, porque a desconfiança, ela por trás, ela sempre acaba com o relacionamento. Esse pezinho por trás desse que nós temos com as pessoas mantém as relações não saudáveis. Então, a desconfiança, ela é um problema. E nós vemos ali no jardim que não existia. O homem confiava totalmente no seu Criador. Era uma relação de confiança, era uma relação de proximidade, de intimidade, tipo assim, de uma resposta de um ao outro. Então, não existia nenhum empecilho, não existia nenhuma barreira. Era puro, era genuíno, era verdadeiro. Não existia um pé atrás, não existia uma desconfiança. Ou seja, você fala algo para mim e eu não confio no que você diz. Não, eu confio no que você diz. Eles confiavam no que Deus falava com eles. Então existia uma relação de confiança, não existia barreira entre o homem e Deus, não existia nenhum espaço, uma ausência entre o homem e Deus. Tanto que quando a serpente vai tentar Adão e Eva, ela tenta falando que ele está enganando vocês. Porque se vocês comerem desse fruto, vocês vão ver como ele vê, vocês vão entender como ele entende, vocês vão ver como Deus vê. Então, tipo assim, ela cria uma desconfiança na amizade genuína que existe entre o homem e Deus. E a partir dessa semente de desconfiança entra o pecado. Então, o pecado, ele vem de uma origem de desconfiança, ou seja, eu peco. Porque, no fundo, eu não confio de que o que Deus diz é confiável, de que o que Deus diz é bom, de que o que Ele fala eu posso confiar. Ao ouvir a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave, o homem e a mulher se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor chamou o homem e perguntou: onde você está? Primeiramente, nós vemos o quê? Que outras versões dizem, na viração do dia, ia ter Deus com Adão e Eva, ou seja, Deus descia para andar com Adão e Eva. Então imagina que Adão e Eva, todos os dias, no final da tarde, Deus descia e passeava com eles. É tão interessante porque não foi Deus que colocou o nome nos animais. Deus chama Adão e fala: coloca nome nos animais. Ou seja, participa comigo do que eu estou fazendo.
Então Deus ele quer inserir o homem naquilo que ele está fazendo, numa relação de amizade, de cumplicidade. Deus descia no jardim e andava com eles pelo jardim. Só que nesse dia que há a queda, que Eva peca, Adão peca, Deus vai, né? Ele vai, se encontra com o homem. Só que quando ele tá procurando pelo homem, o homem tá o quê? Se escondeu. O que não existia. O homem não se escondia de Deus, o homem não tinha vergonha de andar nu no jardim. Não existia isso. Então, quando Deus chega, ele fala, onde você está? Acredito muito que essa pergunta, porque na minha cabeça, Deus já sabia que ele tinha pecado, que ele já tinha errado, mas ele perguntou onde você está, para trazer a consciência a Adão de que o que ele havia feito tinha levado ele para um lugar que não era mais o lugar original, que era onde eles eram, não tinha vergonha, né? Onde eles eram próximos, mas ele se esconde da presença de Deus depois do pecado. Então, Deus perguntou, onde você está? Onde isso te levou? Para onde isso te levou? Longe de mim. Então, ele se esconde. O homem e a mulher se escondem. E ele fala, Adão fala, né? Eu ouvi a tua voz no jardim. E porque estava nu, tive medo. Então, como que ele sabia que ele estava nu? Eles andavam nus e não sabiam. Porque não existia malícia ainda, né? Não existia depois do pecado. E Deus diz, quem te disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Ou seja, você não confiou, né, nas minhas palavras? E igual eu falei, para ter uma relação saudável, exige confiança. Interessante nessa parte aqui, eles não assumem os próprios erros. Interessante que quando a gente peca, a gente nunca consegue falar, eu errei mesmo, é eu. Não, a gente procura um meio onde a gente pode colocar a nossa culpa, mas nunca é nós. Então ele vira e fala, foi a mulher que você me deu. E é engraçado que a mulher não fala, fui eu mesmo. Não, ela fala, foi a serpente. Então, ninguém lida com os próprios erros, com os próprios pecados. Eles fogem, né, de assumir a sua culpa. O que eu quero enfatizar Deus tem um desejo, desde o início, que é caminhar com o homem, que é ser amigo do homem, é se relacionar com o homem sem nenhum espaço. Essa é a nossa origem. Não é só os nossos ministérios ou o nosso chamado. Nosso primeiro chamado é conhecer a Deus, é ser amigo de Deus, conhecer Ele como Adão conhecia Deus no jardim, dia após dia. Oi, pessoal. Gente, o vídeo ficou muito grande e tá muito bom, porque eu acabei abordando sobre a história de muitos homens, né? Amigos de Deus na palavra. Mas já deu 13 minutos esse vídeo, então curta, deixa o like, comenta. Vai ter a parte 2, a parte 3, se vocês quiserem, comentem aí, que eu gravei todo um resto. Isso era o que eu queria compartilhar com vocês. Na verdade tá gigante, então eu abri meu coração lá nos outros também, tá muito bom. E é isso, se inscreve no canal, esperem a parte 2, que eu acho que já vai vir pra fechar tudo. Não sei se vai ter parte 3, mas esperem o próximo vídeo. E é isso, mas vai tá muito bom. É isso, pessoal. Tchau, tchau!